Você já parou para pensar em quantos eletrodomésticos estão ocupando espaço na sua casa neste exato momento e você simplesmente não usa? Ou pior, em quantos deles você investiu um bom dinheiro, acreditando que seriam indispensáveis e hoje estão ali parados, pegando pó? A verdade é que vivemos em uma era onde o consumo virou sinônimo de praticidade, mas isso nem sempre é verdade. Eu sou o facilitador e hoje eu quero te mostrar aparelhos que prometem muito, entregam pouco e, no fim das contas, não valem o investimento. Alguns deles são considerados essenciais por muita gente, e eu sei que esse vídeo vai gerar polêmica logo nos primeiros minutos. Qual foi o eletrodoméstico mais inútil que você já comprou? Aquele que parecia indispensável à sua casa e hoje está guardado no fundo do armário? Comenta aqui que eu quero ver se ele aparece na lista. Vamos direto ao ponto. Em primeiro lugar, não tem como não falar dela, a Air Fryer. Sim, eu sei. Só de eu mencionar esse nome, já tem gente torcendo o nariz e preparando os argumentos para defender a queridinha da cozinha moderna. Mas calma, deixa eu explicar meu ponto de vista. A Air Fryer virou sinônimo de praticidade e alimentação saudável. As pessoas dizem que ela mudou a forma como cozinham, mas se a gente parar para pensar friamente, o que ela faz que um bom forno elétrico ou um forno convencional pequeno não faça? Ela esquenta ar e cozinha os alimentos rapidamente, certo? Só que muitos dos alimentos preparados nela ficam ressecados ou com textura questionável, principalmente quando você sai da rotina das batatas fritas congeladas e nuggets. Além disso, ela ocupa um espaço considerável na bancada, consome bastante energia e, na prática, muita gente usa intensamente por 2 ou 3 semanas e depois abandona. A pergunta aqui é: será que você realmente precisa de um equipamento dedicado apenas a isso, quando já tem outros aparelhos na sua cozinha que cumprem a mesma função? Agora, vamos ao segundo item da nossa lista: a máquina de lavar louça. Em muitos países, ela é quase obrigatória em qualquer cozinha moderna. Promete praticidade, economia de tempo e até água. E sim, para algumas famílias grandes que acumulam muita louça, ela pode ser útil. Mas a realidade é que em muitos lares, especialmente em apartamentos menores ou casas com poucas pessoas, ela se transforma em um elefante branco. Ocupa espaço precioso, aumenta a conta de energia e, ironicamente, gera mais trabalho do que resolve. Afinal, você precisa pré-lavar a louça antes de colocar ela lá dentro, organizar cada item da maneira correta, esperar o ciclo terminar e depois guardar tudo, sem contar a manutenção e os produtos específicos que precisa comprar. No fim, o tempo que você economiza é facilmente compensado por todas essas etapas extras. E aqui vai uma provocação. Você realmente precisa de um aparelho enorme e caro só para evitar lavar meia dúzia de pratos por dia? O terceiro item da lista é aquele que quase todo mundo já comprou ou pensou em comprar: a sanduicheira ou grill elétrico. Ela parece a solução perfeita para lanches rápidos e saudáveis. Quem nunca se imaginou fazendo um sanduíche quentinho em minutos? O problema é que, na prática, a sanduicheira faz exatamente o que uma frigideira faz, e com menos versatilidade. Ela só serve para um tipo de preparo, ocupa espaço e muitas vezes é difícil de limpar. A empolgação dos primeiros usos logo vai embora e ela acaba esquecida no fundo de um armário. E vamos ser sinceros, você realmente precisa de um eletrodoméstico dedicado a algo que pode ser feito com uma frigideira comum em 2 minutos? Aqui em casa, eu joguei a minha fora. Seguindo nossa lista, o quarto item é a máquina de café de cápsula. Essa é outra queridinha moderna que conquista pela praticidade. Coloca a cápsula, aperta um botão e pronto.
Café na hora. Parece perfeito, certo? Mas o problema começa quando olhamos mais de perto. Primeiro, o custo por xícara é absurdamente mais alto do que o café tradicional. Com o tempo, isso pesa no bolso. Segundo, as cápsulas geram lixo plástico desnecessário e nem sempre são recicláveis. Terceiro, a máquina exige manutenção constante e limpeza frequente, algo que muitos ignoram e que pode até comprometer a saúde se não for feito corretamente. E por último, a qualidade do café não é tão superior assim. Uma cafeteira simples, com café moído, pode entregar sabor muito melhor, gastando menos e com impacto ambiental reduzido. Será que vale a pena trocar tudo isso por um botão colorido e uma cápsula metálica? No quinto lugar, temos a batedeira planetária gigante. Ela virou símbolo de cozinha profissional em casa. As pessoas compram acreditando que vão fazer pães, bolos, massas sofisticadas, mas na prática, a grande maioria usa uma ou duas vezes por ano, geralmente em datas comemorativas. No restante do tempo, ela ocupa um espaço enorme em um armário ou bancada. Além disso, ela é pesada, difícil de limpar e cara. E o ponto aqui é simples. A maioria das receitas caseiras pode ser feita perfeitamente com uma batedeira simples ou até mesmo à mão. Comprar uma batedeira industrial, quando você faz bolo 2 vezes por ano, é como comprar um carro de corrida para ir ao mercado. O sexto item é o liquidificador profissional. O marketing em torno desses aparelhos é forte. Eles prometem triturar qualquer coisa, de frutas congeladas a pedras de gelo, e transformar sua cozinha em um laboratório de nutrição. Mas na prática, muitas pessoas pagam caro por funções que nunca vão usar. Um liquidificador básico resolve perfeitamente 95% das receitas domésticas. Os modelos superpotentes fazem sentido apenas para quem realmente tem um uso intensivo, como preparar shakes diariamente ou trabalhar com gastronomia profissional. Fora isso, eles são caros, barulhentos, ocupam espaço e muitas vezes exigem peças de reposição específicas e caras. Será que você precisa mesmo de tanta potência para bater um suco? No sétimo lugar está a panela elétrica de arroz. Muito popular em alguns países, ela promete praticidade. É só colocar o arroz, apertar um botão e esquecer. Parece ótimo, mas qual é a dificuldade de fazer arroz em uma panela comum? A panela elétrica faz exatamente uma coisa, e só isso. Em uma cozinha minimalista, aparelhos com função única são um problema porque acumulam espaço e raramente justificam sua presença. Além disso, muitos modelos são volumosos e demoram mais do que o método tradicional. Se a ideia aí é praticidade, uma panela comum com tampa resolve a questão de forma simples e barata. O oitavo item da lista é o aspirador robô barato. Esse é um caso clássico de tecnologia que parece incrível no marketing, mas decepciona no dia a dia. A promessa é sedutora, ele limpa sozinho, enquanto você relaxa. Só que muitos modelos acessíveis têm pouca potência, não alcançam cantos, se perdem com frequência e exigem que você prepare o ambiente antes de funcionar. Resultado: você gasta tempo tirando obstáculos, limpando escovas e esvaziando o reservatório, tempo que poderia ter gasto limpando a casa diretamente. E quando ele quebra? Reparos podem custar quase o valor de um novo. Aqui a reflexão é clara. Será que ele está economizando seu tempo ou apenas adicionando mais uma tarefa na sua rotina? Em nono lugar, temos a clássica torradeira. É o tipo de aparelho que muitas pessoas compram porque toda cozinha tem que ter uma. E o que ela faz? Tosta pão. Só isso. Uma função extremamente limitada que pode ser substituída facilmente por uma frigideira ou forno. E o pior, ela ocupa espaço no balcão e é usada por poucos minutos por dia.
Quando você pensa em otimizar espaço e reduzir objetos, aparelhos que têm apenas uma função tão específica raramente valem o investimento. Será que vale a pena dedicar espaço permanente na sua bancada para algo que você usa 5 minutos por dia? E fechando nossa lista, o 10º item é o espremedor elétrico de frutas. À primeira vista, ele parece muito útil, principalmente se você gosta de sucos naturais. Mas aqui vai a realidade. Ele ocupa espaço, é chato de limpar e raramente oferece um resultado muito melhor do que um espremedor manual simples. Muitas pessoas usam algumas vezes e depois deixam guardado, porque a preguiça de montar, desmontar e lavar supera a vontade de fazer suco. E se você espremesse uma laranja à mão, em 1 minuto estaria pronto, sem bagunça e sem precisar de um aparelho volumoso. Agora eu quero te perguntar, quantos desses aparelhos você tem em casa neste momento? E sendo bem honesto, quantos deles você realmente usa toda semana? Deixe essa resposta nos comentários porque eu leio todos eles. O ponto central de tudo isso não é demonizar os eletrodomésticos. Muitos deles têm seu valor e podem ser extremamente úteis em contextos específicos. Mas o que acontece, com frequência, é que compramos baseados em promessa, impulso e marketing e não em necessidade real. Talvez o mais interessante dessa reflexão seja perceber que, muitas vezes, a praticidade não está em ter mais aparelhos, mas em ter menos e saber usá-los bem. Uma frigideira pode substituir 3 eletrodomésticos da sua cozinha. Uma panela comum pode ser mais versátil que uma panela elétrica específica, e um pano e um aspirador tradicional podem fazer um trabalho melhor do que um robô de limpeza barato. E já que chegamos até aqui, me diz qual desses itens você defende com unhas e dentes e qual você doaria hoje mesmo sem pensar 2 vezes? Eu quero ver esse debate acontecendo nos comentários, porque tenho certeza de que a Air Fryer e a lava-louças vão dividir opiniões por aqui. Um grande abraço e até a próxima!